Gabriel, eu tava pensando aqui, tô com uma aplicação que eu preciso contar a quantidade de peças a partir de uma esteira. Você tem uma ideia? Cara, tem uma ideia muito boa, velho. Pra te falar a verdade, ela tá bem aqui. Ah é? Como é que isso aí funciona? Mano, isso aqui é um H7CX, mas deixa que eu te explico. Então, basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte. A gente conectou o encoder junto com o nosso contador e toda vez que eu der uma volta, ele vai incrementando. Mas se eu rodar ao contrário, ele também começa a decrementar. Como que eu fiz isso? Primeiro passo, eu vou acionar a tecla Mode por 3 segundos e ela vai abrir o meu modo de configuração. Aqui eu tenho o meu modo que mostra como que vai ser feita a minha contagem. Eu posso fazer ela uma contagem de subida, muito utilizada para sensor indutivo ou alguma coisa de contato seco, por exemplo. Então eu vou sempre incrementando um. Decrescente, aqui alguns tipos de entrada para encoder e no caso eu vou estar utilizando a tipo C, porque eu quero que ele conte tanto incrementando quanto decrementando, igual vocês viram anteriormente. Novamente no botão Mode, eu venho aqui para o tipo de saída. Aí eu aconselho a usar o datasheet, né? Aqui a gente está usando a tipo C, mas a gente tem vários outros modelos. Aqui é só para ignorar um pouco do reset conforme eu vou atingindo o meu valor de lote. Aqui é o meu tempo de resposta, no caso está meio segundo. Eu poderia estar usando algum valor maior. Opa, deixa eu voltar aqui que eu acabei me confundindo. Essa aqui é a velocidade, aqui a gente está usando 5 kHz, né, velocidade de resposta, como a gente está falando de um encoder. A gente poderia estar usando uma um pouco mais lenta também, que seria de 30 Hz, mas a gente vai selecionar essa que é um pouco mais rápida. Nesse ponto, nós estamos aqui com o tempo de reset, onde a gente está tendo uma resposta, um reset de 20 milissegundos, onde eu tenho que ficar clicando aqui por 20 milissegundos para poder resetar meu sistema. Aqui seria o ponto decimal, né? Para que eu vou usar isso eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas eu posso vir variando aqui e decidindo a escala, né? Definindo aqui a proporção decimal mesmo do meu valor. Nesse caso eu vou ter meu pré-scale. O que eu vou fazer? A distância dessa régua que eu estou utilizando aqui é de 7,5 centímetros. Então eu tenho que calcular o perímetro dessa volta para eu dividir pelo número de pulsos que o meu encoder tem. Ou seja, o número de pontos que eu vou estar calculando e achar esse valor. Então, com o auxílio de uma calculadora, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou calcular primeiro o meu perímetro. Então, eu vou ter 7,5 vezes 2 vezes π. Com isso, eu acho 15 π de raio, que nada mais é do que 40... raio não, né? De perímetro, que nada mais é do que 47,12. E eu vou dividir esse valor pelo número de pulsos do meu encoder. Esse modelo, no caso, são 200 pulsos. E vou encontrar o valor de 0,235, que é exatamente o que eu já defini lá, para ficar mais fácil de entender. Nessa setagem aqui, após eu clicar o Mode, eu vou ter aqui se a entrada é PNP ou NPN. Nesse caso, eu vou estar usando a PNP. Mode de novo, aqui eu posso selecionar como que vai estar sendo o meu display, né? As cores que eu vou estar utilizando nele. Vou manter aqui na vermelha mesmo, que para mim já atende bem. Aqui seria até qual número ele pode chegar, né? Até onde ele vai contar, um teto aí basicamente. Como nesse modelo eu vou estar fazendo uma análise de lote, aqui eu vou ter um modo chamado de batch. Esse aqui também eu vou estar definindo o teto dele, né? Que é o número máximo que eu vou poder atingir. Já essa configuração aqui seria a Key Protection, onde eu definiria ali pelo meu Deep Switch se ele estaria ativado ou não, e aí eu não habilitaria as pessoas a estar editando por esses botões aqui. Então eu teria que estar utilizando de uma senha ou alguma coisa do tipo para poder estar acessando o meu contador. Voltamos ao início. Com isso nós podemos apenas selecionar o Mode por mais 3 segundos e ver aqui o nosso valor. Então, se eu der um 7, ele vai zerar o meu número e eu posso incrementar e decrementar. Você viu que eu defini esse valor aqui, 47,12? Basicamente é o seguinte: eu apenas coloquei o valor do perímetro, e então para cada volta que eu der, eu vou estar atuando a minha saída.
também tem a chance de fazer com esse contador aqui, é analisar o total que já foi contado. Então já foi 2 voltas foram dadas. Eu posso ir incrementando volta a volta aqui e ele vai fazendo esse somatório. Assim que eu chegar em 10, significa que eu já finalizei o meu lote e a minha lâmpada vai estar atuando. Só terminando o processo aqui, na próxima volta ele já mostra que eu finalizei. Mesmo assim ele continua contando, né, porque eu ainda estou produzindo, mas a minha lâmpada dá o sinal para que eu possa estar indicando que acabou o meu processo. E basicamente é isso a configuração. Configuração do modo batch. Calma. Isso aí eu achei muito legal e resolve meu problema. Mas eu dei uma olhadinha no datasheet e eu descobri que ele tem outros modos de função. Deixa que eu vou te mostrar. Pois bem, resetei tudo aqui e agora eu gostaria de falar um pouquinho dos modos de função. Então, assim como o Gabriel pressionou o botão Mode por 3 segundos, a gente vai pressionar o botão Mode e o botão 1. Com isso, a gente entra no modo Função. No modo Função, a gente consegue utilizar algumas especialidades desse contador, como, por exemplo, o modo 1 contador, que eu vou estar contando uma entrada. Eu tenho como contar 2 entradas, depois a gente vai ver isso no esquema elétrico. Eu tenho o modo totalizador, em que eu vou contar um setup e depois eu vou conseguir acompanhar quantas peças foram produzidas. Eu tenho o modo batch, que foi demonstrado agora há pouco, que é o modo de lote. Então, no modo totalizador, eu veria, por exemplo, quantos centímetros foram deslocados com esse encoder. No modo batch, eu estava contando quantas voltas, mesmo que no modo 1 esteja setado como centímetro. O dual counter, onde eu vou permitir a contagem e operação entre 2 entradas diferentes. Eu vou poder realizar operações de soma e subtração. O modo twin, que eu realizo a contagem de maneira individual entre 2 canais de entrada, então é possível monitorar 2 sinais. E o modo tacômetro, utilizado para monitoração de velocidade. Então, cada um desses modos a gente aconselha a análise do datasheet e assim você vai conseguir aproveitar o máximo desse contador. Aqui a gente pode ver o nosso esquema elétrico utilizado. No caso, ele já conta com uma fonte 12 volts. O nosso sistema está utilizando a alimentação AC. A gente tem a possibilidade da saída 2 ter um contato tanto NA quanto NF. Para a lâmpada, a gente está usando um contato NA. Eu tenho como adicionar botões para o reset no meu painel. Assim eu não corro o risco de danificar esse botão e às vezes um clique acidental. E as 2 modos de entrada. São esses 2 modos de entrada que nos permitiram analisar tanto o incremento quanto o decremento de valor, porque as fases do nosso encoder são defasadas de 120 graus. Então a gente precisou entrar com 2 sinais no encoder para poder realizar essa operação. Virou especialista no assunto, hein? E espero que todos vocês também, pessoal. Agora vocês podem ficar bem tranquilos que semanalmente a gente vai estar vindo trazer curiosidades sobre diversos dispositivos. Só acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Amiltec, nas nossas redes sociais e também no YouTube. Muito obrigado.